Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Clube Fim Entrevista. Hoje é dia 2 de dezembro de 2022. Na verdade, você está assistindo no dia 2 de dezembro. Hoje é dia 1, mas hoje, no dia oficial, sexta-feira, 15 horas, hoje é dia de jogo da seleção, né? Vim até de amarelinho aqui. Então a gente gravou um dia antes esse bate-papo para deixar tradicionalmente no horário de sempre o Clube Fim Entrevista, mas você pode assistir depois quando quiser, mas vai lembrar que esse aqui foi ao ar no dia de Brasil e Camarões na Copa de 2022. Será que o Brasil vai ganhar essa, hein? Tá nervoso? Ou já foi, você já sabe qual foi o resultado? Tá classificado, né? Fica mais fácil. Bom, eu e você vamos bater um papo com o André Bassi, e aí assunto não falta, a famosa estratégia do jumento, que todo mundo gosta de saber também, vou fazer umas perguntas para ele. Eu acho que o GPS do jumento deu aí uma embaralhada nos últimos tempos. Quero saber dele o que ele acha. Mas não só isso, né? Tem muito pra gente conversar. Vamos falar de mercado. O André é um cara que gosta de colecionar eventos nesse mercado. Então ele já trouxe alguns aqui. Aquela coisa de sempre, das pessoas precificarem só a distribuição de rendimento. E outra coisa que eu quero abordar bem com ele também é sobre a dúvida de todo mundo no momento, né? O juro tá alto, tá lá em cima, os títulos públicos pagando um monte de juros. Vale a pena investir em fundo imobiliário nesse cenário? Bom, esses são temas e muitos outros que a gente vai desenvolver aqui. André, valeu, obrigado por mais essa. Sempre bom tê-lo para um bate-papo. Está acompanhando a Copa, veio de verde por acaso ou já é um tema da Copa do Brasil aí? Não, é meio que por acaso mesmo. Já fui de acompanhar mais futebol, hoje em dia eu ouço pelo WhatsApp. O WhatsApp virou a fonte de informação para futebol. Eu acompanhar futebol já não acompanho. Coringão, por exemplo, sou corintiano, já não acompanho. Nem sei quem joga no Corinthians. Mas quando chega a Copa é legal, né? É um carnaval mundial. E eu acho esse clima muito interessante. De acordar às 7 horas para assistir Botsuana contra País de Gales só acontece de 4 em 4 anos. E tem reflexos maravilhosos, né? Eu recebi um e-mail que eu achei fascinante da corretora, né? A mesa de renda fixa fecha durante os jogos, fecha, né? A bolsa até pode continuar, mas as operações nem pensar. Vai que o pessoal erra uma taxa lá no meio do gol, né? E a gente acha que isso só acontece aqui, mas não é. Acontece em muitos países por aí. Por isso que eu falo que é um carnaval mundial, né? Você pode até não se interessar, não gostar, mas ela muda a rotina das pessoas durante aquele momento lá. Bem legal. Bom, vamos falar de fundo imobiliário, mas a gente... Lógico, muita gente sabe quem é você, muita gente gosta de acompanhar seu conteúdo, mas quanta gente nova chega no mercado, ainda bem, né? Estamos aí a portas de ter 2 milhões de investidores. Então vamos fazer algo que você já não está muito habituado a fazer, que é se apresentar, falar quem é o André Bassi, como você começou a investir e falar do livro, tá? No meio do caminho, por que te deu vontade de escrever um livro e já aproveita para falar do seu livro. Bom, bora lá então, né? Oi, pessoal. Meu nome é André Bassi, investidor de fundo imobiliário. Já tem um tempinho, né? Você também pegou bem no comecinho, mas... E... História longa, curta, eu caí de paraquedas, eu esbarrei nesse investimento, gostei tanto nele que eu pesquisei bastante, investi. Comentava em fóruns e sites, virei moderador de alguns deles. E nesse momento o pessoal falava, nossa, você sabe tanto, então escrevi um livro. Foi aí que surgiu o tal de livro, Introdução aos Fundos de Investimento Imobiliário. E aquela coisa, né? Eu entrei numa euforia, foi aquela euforia de 2007, 2008. E não parei. De lá pra cá, né? Algumas euforias, algumas quedas. E... acompanhar esse mercado, conversar, visitar gestor, que agora que eu moro em São Paulo eu consigo, antigamente nem isso fazia. Só de poder seguir esse mercado, poder seguir a história dos fundos, a história um pouco dos gestores, o vai e vem do Brasil, clássico, né? Esse é mais clássico ainda. É muito interessante como isso se tornou relevante. Por quê? Por acompanhar, por participar... E você acaba sendo conhecido, e até a razão pela qual, obrigado pelo convite de vir aqui poder conversar. E sim, coleciona figurinha, coleciona algumas histórias, né? A gente vai lembrando, a gente vai vendo as histórias acontecendo e lembrar delas é muito relevante em alguns momentos. E é legal, né? Quando você tem uma visão um pouquinho mais de coisas que aconteceram ao longo do tempo, você consegue fazer mais comparações. Algumas
fundamentadas, algumas econômicas, algumas pelo humor puro, né? Porque ri para não chorar algumas delas, mas esse sou eu, André Bassi, investidor de fundo imobiliário. Você falou que caiu de paraquedas em 2008, você começou investindo no mercado de ações, não é isso? Que tava bombando em 2008. Sim, 2007 para 2008 era ações. Era o famoso qual o IPO que vai subir, né, para flipar, né? Flipar, o pessoal acha que foi colocado no vocabulário recente, né? Compra na emissão para vender no secundário. Mas não, é a quarta vez que eu tô vendo o pessoal redescobrindo o flipar, né? E era ação. É do tempo que a bolsa ainda não era uma instituição separada, né? As corretoras eram dono da bolsa, né? Foi a desmutualização. Isso. Inclusive a própria bolsa sofreu uma euforia na emissão dela na época. Mas era ação. Eu comecei com ação e opção, na verdade. Mas aquilo, né? Eu trabalhava TI de dia, tecnologia da informação de dia, e faculdade de noite. Não tinha muita cabeça, não tinha muito tempo. E em ação, tipo aquele que você tem que acompanhar o mercado, ainda mais com opção, operação estruturada, você tem que acompanhar. Então, não dava tempo. Não dava tempo de trabalhar e ser operador. Você ia fazer as duas coisas ruins. Esbarrei em fundo imobiliário por isso, porque eu tinha a noção de operação estruturada para gerar alguma renda relativamente recorrente. Não dei conta de acompanhar. Fundo imobiliário, compra e recebe aluguel. Não era muito complicado e não demandava tanto tempo, né? Eu era investidor de sábado, trabalhando de dia, estudando de noite. Eu só conseguia acompanhar esse mercado sábado de manhã, reservava 1 hora do sábado para poder fazer acompanhamento de mercado. E foi o suficiente para entender fundo imobiliário, montar um portfólio, a tal ponto de hoje você ser como que está no seu imposto de renda? Capitalista. Profissão capitalista. Você realmente se aposentou, né? Você trabalhava emprestado para o Banco do Brasil, se não me engano, ou do Banco do Brasil estava emprestado para uma outra instituição? Isso. Eu era concursado, funcionário do banco, né? Crachá azul que o pessoal fala. E no meu processo de sair do banco, né? Eu cheguei a ser emprestado para Casa Civil, né? Fiquei um tempinho só e depois eu pedi uma licença remunerada. Você sai do banco, mas não se demite, né? Você perde o salário, você não trabalha, mas também não recebe salário. Foi o meu experimento, né? Eu já era investidor, eu quis investir, saber como era investir. Estava um pouco cansado do trabalho também. E foi aquele timing perfeito, né? Porque isso aí foi 2012, né? Na iminência de uma crise, né? Que não só foi uma afundada, como foi prolongada. Timing perfeito, assim, de parar de trabalhar. Vamos parar de trabalhar na beira do penhasco. Quer dizer, quando você pensou assim, vou fazer essa experiência porque eu acho que dá para parar de trabalhar. O mercado estava bombando. Eu diria que 2012 foi para fundo imobiliário o que 2008 foi para o mercado de ações. Um monte de IPO, todo mundo flipando, tudo dava certo, vacância zero em São Paulo, estava uma maravilha. E aí é nessa hora que você se encoraja a falar, quer saber, eu vou viver só de fundo imobiliário. E aí a realidade sempre, né, chega para... Opa, tudo bem? Deixa eu mostrar aqui que as coisas nunca são fáceis. Ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil, nunca. Mas e aí, mesmo assim, o experimento deu certo e você hoje atingiu a tal da independência financeira e hoje vive de fundo imobiliário. Sim, sim. É meio estranho falar isso, mas mostrou que funcionava. Isso que é eu saí numa euforia, né? Você bem comentou, era IPO, era juros baixos, né? Juros baixos é uma maravilha para fundo imobiliário. E veio, o que era uma crise, era marolinha, não sei se você vai lembrar, né? Mas foi uma crise prolongadíssima. Nossa, como foi? Funcionou. Isso talvez tenha sido o mais mágico de tudo, porque funcionou mesmo na crise, mesmo numa grande caída. Eu lembro que eu comecei a fazer umas contas de reduzir, né, o gasto. Se não tivesse renda, não tinha como gastar. Mas não chegou a acontecer isso. De fato, consegui viver com os rendimentos que eu tinha. E uma coisa meio estranha. No meio da crise começou a sobrar um pouquinho de dinheiro, assim, mais relevante. E eu voltei a reinvestir, né? Eu sempre fui muito superavitário enquanto trabalhava. Quando eu saí para trabalhar, eu estava empatado, basicamente. Eu consegui voltar a ser superavitário no meio da confusão e de lá para cá só superavitário. Daí realmente eu consegui consolidar e não precisar mais trabalhar. É claro que você não fica parado, né? Que senão você enlouquece. Sim. Então faz um freelance pessoal, pega alguma consultoria, alguma coisa assim,
uma vez por ano e é isso. Mas de fato os fundos imobiliários te sustentam, né? Então a independência financeira com o fundo imobiliário ela é factível. Uma coisa que eu acho que é super importante também a gente sempre pontuar lembrar que a independência financeira é fluxo de caixa. Quanto entra e quanto sai, não é verdade? Então o André é um cara que tem uma vida de custos enxutos, né? Se amanhã ele quiser ter carro zero, morar num apartamento de 3 dormitórios e tal, não sei o que, vai bater na porta do Banco do Brasil de novo, né? Ou tirar um financiamento. Tem uma vantagem de montar um patrimônio. A Bolsa ainda não permite, com o fundo imobiliário, de você ser um banqueiro. Mas o carro dá para alugar, com uma renda boa. E casa em São Paulo dá para comprar financiada. Aliás, eu acho que é obrigado a comprar financiado, casa aqui é caro, né? Mas tem uma vantagem de ter patrimônio e em capital. O aluguel às vezes sai tão barato quanto a propriedade. Então, sim, eu posso sim, e de fato estou subindo um pouco o padrão de vida ultimamente, dado essa constatação. Eu já estou confortável. Mas eu provavelmente não teria. De fato eu não teria. Eu teria que voltar a trabalhar para ter o patrimônio. Uhum. Eu acho que nesse momento eu alugaria, inclusive carro e casa. Uhum. André, semana passada o Rodrigo Cardoso esteve aqui, sócio fundador do Clube FI, e fez uma afirmação daquelas que, né, bem que ele gosta do jeitão dele, dizendo assim: você não vai ficar rico com fundos imobiliários. E você tem a independência financeira. Isso é riqueza, independência, independente de quanto é que você recebe, mas é uma riqueza poder dispor do seu tempo. As informações são antagônicas, ou assim, poder ter uma vida, né, financiada pelos seus rendimentos, não vamos desvirtuar também, é uma riqueza de outra forma, e o Rodrigo falou rico de ter um patrimônio gigantesco ou de ganhar dinheiro rápido, coisa assim. Vamos conciliar, se possível, essas afirmações, essas situações aí. Mas é fácil, parece antagônica. O pessoal pergunta para mim: nossa, André, você deve ter feito muito trade para montar o patrimônio. Não, eu até já declarei isso algumas vezes. Foi poupança, foi salário. Hoje, claro que depois de quase 15, 20 anos, a renda de juros, a renda de ganho de capital, ela é relevante, ela já é maior que o valor que eu aportei. Uhum. Só que isso não é mérito, né? Brasil tem inflação, né? Então o número ser grande não é muito relevante. Verdade. O meu patrimônio foi de poupança. O que é incomum na minha história foi que eu tive um nível de poupança alto. Poupança se diz guardar dinheiro, né? Não era caderneta de poupança. É ter o hábito de poupar dinheiro. Exatamente. E sim, eu cheguei a ter poupança bem no comecinho. Eu tenho um pouco de vergonha dessa época, né? Não vamos comentar muito disso. Mas sim, a poupança, ser superavitário, gastar menos do que ganha, eu conseguia economizar 1/3 da renda. Tudo bem, né? Morava sozinho em Brasília, né? Mas o banco tinha PLR, que de vez em quando também davam surtos. E teve um pouco, eu não vou dizer que não foi nada de trade, mas teve um pouco também. Quando o fundo imobiliário quando o Brasil está com juros altos, qualquer R$1 que você coloca em fundo imobiliário, ele multiplica, às vezes por 2 no prazo de 4 anos, que é um retorno não muito... A gente levanta a sobrancelha, mas não é um retorno tão impressionante com a inflação alta. Uhum. E eu cheguei a pegar 2, 3 períodos assim, enquanto eu trabalhava. Então, concordo com o Rodrigo. Ele não vai te enriquecer. Eu consegui independência financeira basicamente na poupança. Não foi o fundo imobiliário que me enriqueceu. Foi o fundo imobiliário que me deu o fluxo de renda, uma cornucópia de dinheiro. Perfeito. Mas a cornucópia eu comprei com salário. Uhum. Literalmente. Perfeito. Eu entendo, eu considero que assim, quem está na jornada da independência financeira, né, quem quer ter esse patrimônio, o mais importante é o quanto você guarda. Se aonde você vai investir, se vai dar 0,7 ao mês ou 0,8 ao mês, isso é muito menos importante do que o quanto você guarda. O que vai mudar a sua vida é o hábito de guardar dinheiro. É isso que vai mudar a sua vida. E é o que o André acabou de nos mostrar aqui, né? Sim, ó. Quem poupa 10% vai chegar também, só que vai levar mais tempo. Quem poupa 20% vai estar no meio do caminho. É matemática simples isso. Sim. Agora você falou um negócio super importante que era, né, quando eu te mandei uma mensagem, eu falei, vamos abordar esse tema que é o juro alto. Estamos num período de juro alto, muita gente se pergunta por que investir
em fundo imobiliário com juro tão alto assim. E você acabou de falar, assim, eu tive a oportunidade de pegar as 2, 3 vezes. Está pegando isso de novo. Então, com juro alto do jeito que a gente está e provavelmente vai manter por mais um tempo, vale a pena investir em fundo imobiliário? É oportunidade para isso? Oportunidade eu não gosto. Fundo imobiliário sim, sempre. Né? Não precisa nem de sim, é sempre. Agora, tem uma coisa interessante. Eu sou o cara que está sempre investido. Então, se você perguntar para mim, agora eu vou responder sim. Porque para mim é sempre assim. E esse ser sempre assim é muito interessante. Porque eu vou estar investindo... Tem que ser superavitário. Né? Então, eu vou estar investindo na alta... E vou estar investindo na baixa, inclusive no juros altos. Juros alto e baixa é uma coisa só em fundo imobiliário. O pessoal foca na baixa ou foca no juro alto fora e esquece que isso diminui o preço. Essa baixa em si mesmo é interessante, mas desculpe-me. Quando... Tem uma piada em inglês que é até estranha, né? Você deve rezar. Leve as mãos aos céus. Se você, como investidor de renda variável, conseguir, né, se deparar com uma, talvez 2 crises, porque isso vai te ajudar. No Brasil, obviamente, a gente não precisa levantar as mãos aos céus para isso. Né? É automático. Né? É quase consistentemente cíclico, mas enfim. O ponto principal é, sim, vale a pena pelo seguinte. Vamos listar aqui os bilionários de renda fixa que a gente conhece. Vai, começa. Bilionário de renda fixa? O pessoal que enriqueceu com renda fixa, vai. Cara, não, é aquilo que você falou. No Brasil, com juro muito alto, a coisa multiplica. Eu até falo que o juro alto aqui, o Brasil inverte a lógica, né? Que a renda fixa ela conserva e multiplica. Mas multiplica por conta de uma inflação também muito alta, né? Não, todos os famosos bilionários são empreendedores ou investidores de ações, de renda variável. Ou de imóveis. Sim, ou seja, economia real. Economia real. Inclusive os bilionários de ação que a gente comenta hoje, que está no noticiário hoje, fizeram suas fortunas no mundo real ou bolsa em um Brasil extremamente pior que esse que está agora. Mas assim, 20 vezes. A gente não consegue nem imaginar como era o Brasil ruim. Sim. 20 vezes do que está agora. Isso mostra que, sim, se você quiser ser bilionário, você vai investir sim com juros altos, vai investir sim com o Brasil bagunçado, porque, de novo, nós conhecemos os bilionários de mundo real, os bilionários de renda variável, mas está faltando alguns bilionários aí de renda fixa, né? O pessoal está indo pro setor que não gera bilionário por alguma razão e ainda se pergunta do porquê, se vale a pena ficar, se vale a pena sair desse renda fixa. É muito engraçado, é muito triste, talvez, mas não é intuitivo, né? Nunca é intuitivo. Eu invisto na alta sabendo que vou ter um retorno baixo, mas porque a gente passa longos períodos de alta, a gente até se esquece como é os períodos ruins. E sim, eu continuo investindo no período de baixa para melhorar o retorno dos períodos de alta. É basicamente isso. E você falou que a gente esquece o contrário também, né? Nesse período em que os fundos estão baixos, a gente meio que esquece que o contrário vai acontecer, né? Por isso que é importante a gente ficar aqui fazendo conteúdo e batendo na mesma tecla para as pessoas, né? Hoje, você pega lá os fundos de tijolo, eles estão com 20%, 30% de desconto em relação ao valor patrimonial. Tem épocas, se você é nova nesse mercado, tem épocas que você vai conferir lá no Clube FI, vai estar com 20%, 30% de ágio. E aí, o que acontece na cabeça das pessoas? Não, esse valor patrimonial está errado, ou isso é coisa do passado, vai ser sempre assim, vai continuar subindo. Não sobe para sempre, não cai para sempre, né? São ciclos. E o André está falando da consistência, né? Vá reinvestindo em todos os cenários, porque aí você, na média, tá sempre ali numa boa rentabilidade. Né? Até esse ponto é interessante que um taxista... Eu fui conversando com os taxistas, aquelas histórias continuam, mas... Conversando com um taxista, eu percebi o quão isso é importante, a consistência. Pelo seguinte, um desses taxistas conversando... Eu tenho um conhecido que ficou rico com ações. Beleza. Ele investiu na Petrobras quando caiu, ou na Vale quando caiu. A história é clássica, fácil, dá pra conversar no bar isso, daí deu aquele estalo. Mas esse cara mexeu só dessa vez com ações ou ele já mexia? Não, ele já mexia.
É fácil contar a história, mas você vai perceber o melhor ou pior de dentro. Ou pelo menos você vai agir estando dentro. Quando você está fora, você vai ouvir as histórias, mas a execução parece que é nula quando você está de fora. A narrativa é tudo, né? A execução parece que é nula, a consistência parece que é nula, é verdade. E voltando lá à história do juro alto, mas você investe um pouco em renda fixa? Via fundo imobiliário, né? Títulos de crédito. Eu tenho a reserva de emergência. Né? É impossível investir em bolsa sem reserva de emergência. Então, Sim. minha reserva de emergência é um fundo DI lá no banco. Né? O banco nem sabe que eu tenho patrimônio na corretora. Então, sim, tenho o fundo DI. Eu gosto muito de fundos de crédito. Então, a minha renda fixa eu acabo executando um pouco via essa estratégia. Não chego a ter tesouro direto, que é o mais clássico, e coisas do tipo. Talvez eu tenha LIG, quando o LIG se tornar um pouco mais popular, porque LIGs são instrumentos um pouco próximos do que eu gosto em termos de risco e retorno, estão começando a aparecer, inclusive, né? Antes era só ficção de tarja preta, né? O pessoal super alta renda, agora está chegando para qualificado pelo menos. Mas não, eu sou o cara da renda variável mesmo. Eu tenho... meu maior bem é meu celular. Se você olhar a minha declaração de imposto de renda, que nem tá na questão, meu maior bem físico é meu celular. O resto é bolsa, é bolsa, é bolsa, é bolsa. E bolsa inclui ações também, né? Fundo imobiliário e ações. Sim. Eu não sou tão bom acionista assim, eu chego a ter a carteira 100% em fundo imobiliário muitas vezes. Desculpe, fundo fechado, né? Tem infra de vez em quando, tem uns FDIC de vez em quando, crédito também. Mas não renda fixa governo, renda fixa privado. Mas quando os juros sobem, eu chego a ter um pouco mais de ações. Fundo imobiliário cai quando o juros sobe. Tudo cai quando o juros sobe. Sim. Mas enquanto o fundo imobiliário cai para a metade ou dobra, né, com essas variações, a ação às vezes cai 1 sobre 40 ou multiplica 40. Fundo imobiliário cai, a ação capota. É né? isso? Né? Me preparando para esse momento, ou me reatualizando para esse momento, eu fui ler um livro de 1940, cara. É muito engraçado isso. E coisas que não mudaram. Dá para usar uma análise de 1940 como se fosse hoje para a ação, porque a ação capota. Esse livro de 1940 é Security Analysis do Graham Dodds. Terminei de ler, essa história é boa. Terminei de ler o livro, né? O Graham adorava umas ações que era bituca de charuto, né? Aquela ação que ela vale mais, a empresa vale mais desmontada do que viva, vale mais morta, né? Compra a empresa que está negociando na bolsa pelo seu caixa, aquelas coisas assim, né? Do tempo que tinha charrete em Nova York, né? Sim. Terminei de ler o livro, sou programador ainda, né? Passa o robozinho, tem alguma ação na bolsa negociando a preço de caixa? Eu sabia que a resposta era não. O robô cuspiu uma lista. Primeira reação, tá errada a lista. Daí você vai inspecionar, então tá certa a lista. Então, e sim, é aquelas coisas que não deveria acontecer e que continua acontecendo. A ação capota a ponto de negociar o preço de caixa dela, fora todo o resto que tem na empresa. Uma das que você trouxe aí é esse caso ou não? Sim, inclusive. Vamos aproveitar para mostrar então? Mesmo pode. Pule um pouco os assuntos. Sim, trouxe um monte de curiosidade aí. Tem uma planilhinha bem simples aqui, pode mostrar Já vou dizer que ela está incompleta, tá, pessoal? Isso aqui foi para eu validar o robozinho lá, foi para eu testar uma teoria lá, bem rápida. Mas não precisa mostrar não, é mais para... É que a gente fala, daí o pessoal não tem noção do que a gente faz no dia a dia. Dá o F11 aqui, só para ficar bonitinho. Ou Shift, aí. Bom, não sei se apareceu, tá. Pessoal, a gente fala de fazer conta, a gente fala de fazer coisas, mas olha só, isso aqui é um resultado, é só para você ter uma noção. Basicamente isso aqui é uma empresa imobiliária, né? Eu sei imobiliário, então eu me foco no imobiliário. Resumo do resumo. Ela tem alguns imóveis hoje prontos, alguns em construção, daí eu somei a metragem. Essa era uma empresa que estava alavancada e tal, estava meio mal das pernas por causa disso. Ela vendeu um patrimônio, zerou a dívida. O que tem hoje na empresa? Tem dinheiro para receber e tem os imóveis. Não tem mais nada na empresa. É isso, é um fundo imobiliário na forma de SA, na bolsa.
E daí, por curiosidade, assim, só de coincidência, nossa, essa empresa tem muito caixa, né? Ela passou no teste do Graham de 1940. Quanto que está sendo negociado o real por metro quadrado? Já que a empresa capotou, a nação capotou, deve estar negociando menor, né, que os fundos imobiliários, e daí deu esses números malucos. Tem escritório negociando abaixo do preço de reposição de logística. De galpão. Nem a frase faz sentido, mas que é pode isso botar aí. Que você colocou aqui, ó. Reais por metro quadrado no escritório em 1938, reais por metro quadrado. Reais por metro quadrado. São escritórios de alta qualidade que tem nessa empresa que eu sei. E no industrial, que são galpões, 1.457 por metro quadrado. Pode trazer pra gente. E você não colocou nessa tabela o nome da empresa não por acaso, né? Eu não te conheço. Sou analista, eu não vou premiar os preguiçosos, eu vou premiar os quem saibam. Isso, e aí a gente fala assim, não, é recomendação, não importa, né? Todo mundo vai lá e sai comprando porque o André Bassi mostrou. Aí ele chega em casa e fala, nossa, errei a programação do robô, não era aquilo lá. E um monte de gente comprou. Dividir em vez de multiplicar, né? Erro e planilha é a coisa mais comum do mundo. Muito bom. E a tal da estratégia do jumento, que ficou famosa, você tornou ela famosa, né? Eu sei que não é nem sua, na verdade. De fato. Não, é das antigas. Você lê o livro lá, você descobre, nossa, o pessoal já sabia disso, ó. Das antigas. Tem tudo a ver com esse tema que a gente começou, que é juro alto. O Brasil ele tem ciclos longos de juro alto e de juro baixo, né? Então, explica aí a estratégia do jumento e depois eu quero... Explica a estratégia primeiro, vamos por partes. Por partes, essa é como eu conheci no banco, pelo menos. O pessoal fazia apostas se a Selic ia subir ou cair naquele mês. E tinha um cara que ganhava, mas esse cara ganhava de todo mundo. Ele não ganhava sempre. Mas se você pegasse o caderninho de aposta, que era ele e tinha mais ninguém atrás. Ele tava todo mundo lá num bolo lá atrás. E daí ele... contou de maneira jocosa para mim, mas era de fato a razão. Ele percebeu que quando a Selic sobe no Brasil, ela continua subindo. Para quebrar o ritmo demora. E quando a Selic cai no Brasil, ela continua caindo. A percepção dele foi um passo além. A maioria dos coleguinhas dele, que trabalhava em banco, trabalhava em mesa, sabe aquele pessoal que negocia Selic na 7ª ou 8ª casa, e isso faz a diferença no balanço do banco, né? Você ficar brigando na 7ª casa decimal. Esse pessoal, tirando esse um cara, todo mundo errava, todo mundo fazia apostas que reverteria rápido. Muita gente até acertava algumas vezes, mas acabava caindo a pontuação porque errava nas reversões. E esse cara, na verdade, não fazia previsão nenhuma. Ele pegava a última Selic e seguia. Essa percepção, a Selic sobe em longas sequências, a Selic cai em longas sequências. Horas, fundo imobiliário sofre com Selic. Sofre de maneira desigual, né? Tijolo sofre de maneira inversa e papel um pouco menos. Um pouco menos, não totalmente invertido. A estratégia do jumento é tentar evitar algumas perdas e surfar enquanto está alocado no mercado. Quando a Selic subiu, aloca preferencialmente em tijolo. Quando a Selic sobe, preferencialmente em papel. E quando a Selic caiu, preferencialmente em tijolo. Vou enfatizar o tempo verbal, para trás, tá? E agora, juntando esses assuntos com a atualidade, né? Teve um mês e meio atrás, né, que todo mundo falou que a Selic ia descer e os fundos de tijolo deram uma subida boa. Por isso que eu acho que o GPS do jumento... Bom, por que chama a estratégia do jumento? Porque ela é simples demais, só um jumento para conseguir executá-la. Simples assim. Se quiser fazer muita conta, muita análise, robô, caramba, vai ficar errando como os caras da mesa lá, né? Mas eu acho que nesses últimos tempos o GPS do jumento lá veio aquela mensagem: perda de sinal GPS, não é? Porque estava todo mundo achando que ia começar a cair e ela permanece alta. Será que você, por exemplo, acreditou nessa mudança e começou a virar a sua carteira? E muita gente pode ter feito isso também? Sim, mas não pelo jumento. Eu gosto de jumento porque ela segue mais ou menos o que eu faço no mundo real, que é seguir juros de mundo real. Inclusive, eu estou comprando tijolo naquela época e agora. Mesmo agora eu estou comprando tijolo porque juros real em tijolo está alto em relação a alguns fundos de papel, inclusive.
Mas não, o GPS não saiu fora do ar. Sabe por que não? Não teve uma variação da Selic. Pois é. Teve a variação do Selic futuro. Mas A a estratégia expectativa. Só que a estratégia do jumento é sobre a Selic passada. Então, e aí, na verdade, faz muito tempo que a Selic não muda. Ela vem mantendo a 13,75. Nesses períodos que ela não sobe nem cai, não faz nada com o portfólio. Não faz nada, sabe por quê? Outra percepção do cara. Muita gente lá do bolão perdeu dinheiro num patamar que teve. Quando dá um patamar, todo mundo acha que vai reverter. Só que se você pega o histórico de juros no Brasil e no mundo, isso não é exclusividade do Brasil, tá? Nem todo patamar reverte. Então, quando todo mundo aposta no patamar que vai reverter, muita gente perde dinheiro nesse patamar. Quer ver um exemplo? Selic é 6% ao ano. Ali todo mundo tinha praticamente certeza que era o piso, que não ia cair mais do que aquilo. O próprio Boletim Focus, daqui a pouco você vai mostrar um pouco disso de expectativa versus realidade. O Boletim Focus apontava 8% no final daquele ano. E aí ela continuou caindo a tal ponto que chegou a 2%. E quando subiu de 2 para 4 vai até 6, quando subiu de 4 para 6 vai até 8, e daí quando subiu de 8 para 10 vai até 12, e quando subiu de 10 para 12 daí o pessoal perdeu as estribeiras. Aí vai a 13,75, está começando a ficar uma reta, né? Quando eu olho aquele gráfico, parece um sinal de reversão. Vamos torcer para que seja, porque o juro alto não é bom para ninguém, né? Falando sério, assim. Sim. É lógico que você entendeu de uma maneira simples como ganhar dinheiro ou como se proteger no cenário de juro alto. Mas bom mesmo é um país que tem juro baixo, inflação baixa e que todo mundo prospera, né? Dá mais trabalho investir, tem que fazer muito mais conta, mas você não só vê as coisas dando certo, como você de fato torce para as coisas dar certo. Torce de tudo vai dar certo. Quando o juros está alto, infelizmente você tem que torcer para algumas coisas dar certo, porque você já nem tem esperança que tudo dê certo. Sim. É muito mais triste. Agora, é passos, né? Se tiver, o pessoal teve a mudança de governo, né? O pessoal adora ficar discutindo economia, mas não agir. Isso que talvez seja estranho. Fala, mas não muda nada na vida nem nos procedimentos, né? E daí tem o oposto completo inverso, né? Você toma as decisões de investimentos. Ok, no governo X você toma a decisão A, no governo Y toma a decisão B, mas você toma a decisão, você executa a sequência de passos para investir ou para enriquecer, seja qual governo for. Cara, foi... tô lendo um livro de ação para refrescar a cabeça, né? Que eu estava afastado de ação. Tô lendo o balanço de empresa. Passei um robozinho supondo que não ia achar nada e achei. E assim, não é eu achei. Qualquer uma pessoa que passar esse filtro lá, vai passar o screener disso, vai achar também. Não é mistério nenhum. Mas daí vem a sacada. O ato de você parar e passar o screener faz toda a diferença. Começar a agir. Sim. O próximo passo, uma vez que encontrou isso, estudou, é investir. Sim, daí pega o superávit, investe um pouco, né? Eu tô numa fase que sim, eu estou investindo ainda, mas eu tô propositalmente aumentando o padrão de vida, mas ainda assim, superavitário. Se uma hora você empata, você tá a 1 centavo de cair na espiral da morte e tal, blá blá blá, voltando, desculpe. Cara, tem que agir. E isso realmente é o triste, tá? O pessoal fica discutindo em círculos, mas não vai pra ação nunca. É muito impressionante isso, é muito desesperador, chega a ser. Depois fala, eu sabia, eu falei, mas não fez, né? Mas não executou. O que é esse gráfico de expectativa de reunião do Copom que você trouxe aqui? Cara, isso aqui é o seguinte, isso aqui são 2 expectativas, tá? Isso aqui é o que o pessoal achava. Se você puder colocar pra gente? Fala, Alexandre. Não foi? A internet caiu aqui, meu. Eu não tô conseguindo mostrar a tela. Tá, tudo bem. Não tem problema não. Não, o é Alexandre tá avisando aqui que ele não conseguiu compartilhar a tela. Isso não tem problema. A gente dá um jeito depois. Mas eu vou falando ainda assim, não tem problema manda não. a apresentação. Isso aqui é uma notícia boa, ó. O pessoal talvez pergunte, né? Por que o fundo imobiliário caiu, né? E a resposta tá nesse gráfico que a gente não vai conseguir mostrar, mas tudo bem. Aliás, quando o André vem, o que isso acontece não é brincadeira, né, André? E eu nem trouxe computador, não trouxe nada dessa vez, só trouxe... Quantos canais diferentes, estúdios diferentes a gente já bateu esse papo e sempre deu algum problema. É uma sabotagem espiritual essa, mas tudo espiritual. Bem. Agora, essa tem solução. A pior, deixa eu aproveitar e vou contar essa história aqui. O André morava em Brasília, ele veio para São Paulo, a gente combinou, gravamos,
Foi ao ar no outro dia, eu estava em casa, porque estava sendo gravado, começa o negócio, cadê o áudio? Ninguém ouvia nada. Cara, só percebemos depois que o pessoal da técnica, sei lá, faltou apertar um botão, isso aí é o Alexandre que manja, eu não manjo disso. Não gravaram o áudio. Só tinha a imagem do André Bassi, não tinha o áudio. Então não aparecer a tela compartilhada é o pior, é o mais tranquilo dos problemas. Né? A live perdida, né? Todo mundo quer saber o que tem nessa live perdida. Olha, ele fazia revelações que você não é nem capaz de imaginar. Né? Senhora, as técnicas de engajamento. Ai, ai. Mas e aí, você trouxe um gráfico de expectativa de reunião do Copom? Depois eu compartilho isso pelo Clube FI, pelas redes sociais e tal. Fala desse gráfico. É que reunião de Copom e juros futuros é parecido, mas não é idêntico. Esse é um gráfico de juros futuros. Essa é a curva de juros futuros no Brasil. E até para quem pouco conhece, né, é possível você fazer na bolsa um investimento no DI como se o DI nessa data fosse nessa taxa. Ou seja, Contrato se você... futuro de DI. Exatamente. Uhum. Se você está comprado e o DI acontece isso, você é remunerado por essa taxa. Se ela melhora, você ganha um diferencial. Se ela piora, você perde. E o inverso. Se tiver vendido, uma piora é um crédito para você, uma melhora é um débito para você. Ou seja, você consegue na bolsa travar o DI, na prática. E essas taxas, esses contratos futuros, são dinheiro de verdade, né? Quem negociou vai ter melhoras ou pioras, dependendo de se esse número mudar. Se as pessoas negociarem levemente diferente... comprados receberão e vendidos deverão e vice-versa. Uhum. De um mês para outro, isso aqui são a curva da Selic, se conseguir mostrar, mas se não, é a curva da Selic em 2 datas diferentes. Você vai numa data, tira uma foto, espera um mês e tira a foto de novo. Você vai ter um mês aqui que você vai perder, mas os outros meses para frente vão ser idênticos. Nas datas, você só vê se teve alguma variação ou não. E o que faz a diferença no Brasil, né? É um mês. Na primeira data, a previsão é que os juros desceriam. Né? A gente estava na máxima, vai descer, então, por óbvio, é uma curvinha para baixo. Passou um mês, passou a eleição, em vez de ser a previsão que nós estamos na máxima vai cair, mudou a previsão de tá na máxima e ainda pode subir. Né? Então, inclinou para cima a linha. Por muito tempo... a gente pedia que viessem institucionais, que viessem profissionais nesse mercado para que ele fosse mais, né, menos maluco e mais correto. E essa é uma das consequências. Esse é o tipo de conta que institucional sim, de fato faz. Isso não é exatamente uma sardinhagem, isso é uma consideração macroeconômica. Uma conta de institucional usa quase tudo que é relevante. E a previsão de juros é relevante para a conta de longo prazo. Uhum. Médio prazo já é, imagine longo prazo. Então, essa inclinação, essa descida que virou uma reta para cima, uma inclinação para cima, na prática é equivalente na conta de institucional a uma subida de juros. Juros sobe, fundo imobiliário cai. Fundo imobiliário. E daí daí eu que estava investindo em papel rapidinho, juntou duas coisas, né? Juntou subida de juros que faz fundo imobiliário cair e juntou a inflação negativa Sim. que faz fundo de papel cair. Daí caiu os fundos de papel. Finalmente o papel deu uma desmoronada. Aliás, essa deflação fica no caderninho, né? Anotado lá nas coisas raras. Então, e a queda da expectativa que você falou também explicou aquela alta em 15 dias. Teve fundo imobiliário zerando o déficit em relação ao seu valor patrimonial e tal. E aí vem novamente uma mudança de expectativa. Vamos lembrar, a taxa Selic, o DI, continua exatamente igual. Uhum. Só futurologia. É, futurologia. E aí a expectativa volta a ser de alta, então as cotas caem novamente. Sim. Não que foi nesse patamar aqui do gráfico, que é bastante alto, né? Mas foi sim esse fenômeno, né? Se tivesse esse gráfico, uma foto um mês para trás, a linha para baixo estaria repetida, talvez, né? Ele fez para baixo, ele fez para baixo, ele baixou mais ainda, depois ele subiu, alguma coisa assim. Mas sim, né? Ele primeiro baixou, fundo imobiliário caiu. Desculpe, fundo imobiliário subiu. Subiu. Daí ele subiu, o fundo imobiliário caiu. Caiu e voltou praticamente para onde estava. Você, quando começou a falar desse assunto juro e tal, você falou de contrato futuro de DI.
Esse programa está indo ao ar no dia 2/12, então daqui 10 dias, no dia 12 de dezembro de 2022, estreia o Contrato Futuro do IFIX. Para mim, isso é um marco na indústria de fundo imobiliário e mais uma grande contribuição que a B3 vai dar para o nosso mercado. Para quem, né, começou do jeito que a gente começou naquela época, 20 mil, 30 mil investidores, viu a criação do IFIX, tal, agora vê a criação de um contrato futuro. Vamos torcer para ele ter liquidez, né? É uma pergunta boa. Que a B3 ela se esforça em criar produtos que podem ser úteis para o mercado, mas nem todo produto o mercado abraça e faz ter liquidez. Mas vamos torcer para que ele tenha. É um marco mesmo, né? Qual a importância de um contrato futuro do IFIX? Mostra que esse mercado é sério. Mostra que esse mercado é sério o suficiente de você ter um derivativo que permita você travar retorno. Mostra que esse mercado é sério o suficiente de você poder alocar nesse mercado sem participar dele, né? Você consegue... Exato. Você pode travar, usar o futuro, porque na prática um futuro é um ativo que liquida numa data futura, blá blá blá, mas ele é um ativo muito correlacionado com o valor presente. É o valor presente mais a taxa de juros, né? Taxa de juros. Tem que ser, porque senão tem arbitragem. Mas, voltando, você poder... eu preciso colocar 1 bilhão nesse mercado agora. Eu consigo colocar 1 bilhão nesse mercado agora pelo juros futuro. Via derivativo, exatamente. E só isso, não tem mais nada. Depois eu aloco, depois eu faço, vou saindo dessa posição e vou colocando. Eu preciso sair imediatamente. Travo e saio devagarzinho. Sim. Mostra que não só esse mercado é bom, é útil, é relevante, como agora tem gente muito séria precisando desse tipo de recurso para lidar com as dores de crescimento. De novo, vamos torcer que ele seja líquido ou não. É um marco e é um passo na direção de talvez, né, supondo que tenha liquidez, vamos torcer que sim, que a gente dê um outro passo ainda, que é ter opção desse futuro, né? Opção de futuro de índice, é uma confusão isso. Mas é uma coisa que eu já uso em IBOV, que é o único índice futuro que tem opção no Brasil, que eu me lembre. Vamos ver se esse índice futuro de IFIX também chega a desenvolver opções. Em teoria não precisa de muita coisa, é só a bolsa cadastrar, né? Já tem a regulamentação da área, esse é só mais um futuro. Agora, eu fico feliz, é um grande momento, é um grande marco. Pessoas físicas não devem se envolver com isso, tá? Isso aqui... Era uma pergunta que eu tinha para te fazer. Não, deixa os grandes fazerem isso. O que mais tem na história de bolsa é as pessoas se explodindo com o índice futuro do mini, do índice cheio. Quando eu comecei no mercado, em 1999 e tal, aí tinha muito day trader de índice futuro de Bovespa, né? Ainda tem. E não existia mini contrato. Nossa senhora. E sabe qual era o apelido do índice futuro, né? Cemitério de Paulista. Nossa senhora. Que era os caras fazendo trade com índice futuro, contrato cheio e perdendo tudo. Então, pessoa física não deve fazer operações com índice futuro de FIX. Não. Se eu tenho uma carteira grande, tenho algum conhecimento e quero fazer hedge, aí ok. Ok. Eu até ia mandar uma provocação agora, que é o seguinte, né? Qualquer gestor que fale que vai bater o IFIX teria que ser obrigatório ele estar vendido no futuro. Né? Claro. Ele não se propôs a bater o IFIX. Então, se ele está comprado numa carteira e vai bater o IFIX, se ele tiver vendido no IFIX, ele vai ter o retorno dobrado, triplicado, quadriplicado. No entanto, se ele tiver um desempenho abaixo do IFIX, ele vai levar uma facada considerável também. Então, é literalmente pôr a faca no pescoço do cara. De qualquer um que falar que vai bater o IFIX, tem que estar obrigatoriamente vendido no IFIX, até porque recebe um pouquinho de juros ainda, né? Os juros futuros. Imagina, você vai bater o IFIX de qualquer jeito. Você é remunerado 2 vezes por fazer isso. Sim. Mas o pessoal não vai fazer. A regra dos 95% não deixa. Mas olha que interessante para o institucional, que reclama muito, com razão, da falta de liquidez. Eu sou gestor de um fundo de pensão. O fundo de pensão, bem gerido, ele é superavitário. Todo mês entra muito dinheiro lá. Sai também de quem já está recebendo os benefícios. Mas sendo bem gerido, ele entra muito dinheiro e tem que investir esse dinheiro. E lógico que fundo imobiliário é um bom investimento para
um fundo de pensão. Só que aí ele precisa investir R$200 milhões, que para ele não é nada, e ele vai ver o fundo com mais liquidez na bolsa tem R$5 milhões de volume dia. Ele não consegue. Agora ele pode pegar, se ele quiser, os R$200 milhões e comprar o índice futuro do IFIX, que é como se ele tivesse comprado todos os fundos imobiliários do IFIX. Eu sei que eu estou sendo pendante de uma coisa que você sabe, mas é bom a gente falar para todo mundo. Do IFIX L, né? Do IFIX L. Tá, que tem 2 IFIX na bolsa. Isso. E eu acho que um dia a gente vai até esquecer que o IFIX existe, que na verdade é o IFIL. Meio que já teve essa transição e ninguém reparou, mas sim, do IFIX L, né? O IFIX, quando ele foi criado, ele tinha muitos ativos de rabeira, muito ativo pequenininho. E o IFIX L, né, cortou isso. Não, vamos diminuir a quantidade de ativos para ser mais líquido. L de 50 em romanos. Então o IFIX L tem só 50 fundos imobiliários. Né? É por isso daí? L de 50 em romanos. Daí é uma coisa que eu até me surpreendi esses dias, né? O XFIX, que é o ETF de IFIX, ele não é ETF de IFIX. Ele é ETF do IFIX L, né? Ele mudou no meio do caminho, eu nem fiquei sabendo, mas eu peguei no nome. A gestão disso, quer dizer, comprar 50 fundos imobiliários é muito mais fácil, factível. Fácil não é, fazer gestão nunca é fácil, tá? Mas é menos difícil do que de um IFIX com 100 e tantos ativos lá. 100 e tantos ativos, ativo que não negocia nem todo dia, né? Que o fundo imobiliário é tão pouco líquido que o pessoal teve que fazer um índice muito, muito permissivo. Daí mais complicou a vida de todo mundo quando feito isso. E aí o contrário também. Imagina que esse gestor institucional, talvez ele nem tenha um centavo em fundo imobiliário e ele acredita que por algum motivo o mercado de fundo imobiliário vai passar por maus momentos nos próximos meses. Ele pode ficar numa posição vendida no IFIX futuro. Sem mexer com IR, sem dar 1000 ordens, só com uma ordem ele faz essa trava na carteira inteira. E aí, fora, se a gente começasse a falar das possibilidades de operações estruturadas, então compra ou à vista, vende o futuro, aí então é sem fim. Ou seja, é um marco, é muito importante, a gente vai torcer para ter liquidez. Tendo liquidez no futuro, atraindo esses investidores institucionais, que pode ser o gestor de multimercado, pode ser o gestor de FOF, o gestor do fundo de pensão e tal. Aí começa aquela dilema de Tostines, assim, quer dizer, se começar a ter bastante liquidez no índice futuro, vai aumentar a liquidez do à vista também, não vai? Vai. O principal ativo vai ser o próprio XFIX, né? Porque ele é uma arbitragem muito óbvia. Então, inclusive é possível arbitrar o XFIX. Então, o XFIX... Ou seja, o ETF do IFIX L vai começar a ter uma liquidez majorada por causa disso. Descomunal, né? Se tiver liquidez no futuro, o próprio ativo que é 1 para 1, literalmente 1 para 1 com ele, deve melhorar a liquidez absurdamente. Facilita super o operacional, né? O cara dá 2 cliques ali, compra o ETF e vende o índice futuro ou vice-versa. Sim, põe no robozinho. Que dá 2 cliques? Dá 2 cliques por ano, né? Põe no robozinho lá e larga. Eu sou das antigas e eu não sou programador. Eu teria que dar 2 cliques. Sim, eu também. Pelo menos uma vez por mês. O meu robô não deixa eu colocar uma estratégia que rode mais que um mês. Mas... Sim. Ó, ganha liquidez porque é o seguinte, ó. De novo, sou institucional que vai colocar 200 milhões. O exemplo seu é bom. Compro o futuro e no meio do caminho eu vou desmontando e comprando os ativos diferenciais ou propriamente copiando. Preciso desmontar. Preciso arbitrar. Nossa, o IFIX por algum motivo, por algum motivo está errado em relação à conta. A conta é atualizada a cada 30 segundos, se não me engano. O ato de arbitrar essa diferença, fazer com que os componentes ou o resto da conta batam de novo, traz liquidez ou no ativo futuro ou nos próprios ativos componentes. Então, sim, a existência de um ativo diferente permite a diferença e sumir com a diferença, arbitrar a diferença, aumenta a liquidez de qualquer forma. Muito legal. E o que mais que você trouxe aqui em relação ao assunto de sempre, né? Aquele que não muda nunca, que é a tomada de decisão por via de dividend yield e as dores de cabeça que isso gera? Dia 30 foi dia de dividendos. Os dias mais agitados para mim é o dia 30, que sai muitos dividendos, e o dia seguinte. Porque de novo não, né? É lógico, é intuitivo. Eu tenho 2 ativos idênticos. Um que paga R$1, um que paga R$2. O que paga R$2 vale mais. O que paga R$1 vale o dobro, em teoria.
Problema em fundo imobiliário é que o pessoal leva isso a ferro e fogo, né? Os fundos são precificados pelo dividendo aparente. Ok, factível em fundos que são eternos e que são estáveis. Aí vem a complicação. Se você tem um fundo que o rendimento dele é um taquicardia, sobe e desce todo mês, isso é inútil. Fundo de papel, por exemplo, muda pra caramba o dividendo ao longo do tempo. Exatamente. Não, a gente viu, né? Fundo que pagava 1,50 pagando 50. Qual a diferença de um mês pro outro? Não deu nada errado, estava tudo certo, só que ele é indexado à inflação, a inflação caiu ou foi negativa. Ou ele é indexado ao CDI, o CDI foi para 1,90, agora é 13,65. Né? E faz diferença isso. A outra questão é os fundos de prazo, né? Os fundos que nem existem no longo prazo e que tem ainda uma característica extra, né? São fundos que a gente chama, o pessoal entendeu pela história da curva J, né? Fica um tempo, é um J deitado, né? Fica um tempo com rendimento zerado e no finalzinho dá aquela solta todos os rendimentos de uma vez só. Sim. Que é principalmente o fundo de desenvolvimento imobiliário, né? Perfeito. Então, você tem os fundos que tem rendimento taquicardia e tem os fundos com rendimento de curva J. Soltam, vamos pegar os curva J que é mais fácil. Fica um tempão com rendimento zero. Cai. No final, cai ou não sobe? Ou não negocia, né? Não negociar é muito comum. Muitas vezes nem negocia. Mas aí vem a história, começa a pagar uns rendimentos grandes, acumulados, solta de uma vez só. O rendimento é grande. Se o rendimento é grande, o preço tem que ser grande também, né? Daí a pessoa começa a comprar cada vez mais uma coisa que vale cada vez menos, porque cada rendimento num fundo de prazo é um prego a mais no caixão. O rendimento diminui o fundo, Sim. mas as pessoas compram ele cada vez mais caro por causa que o rendimento está alto, relativamente alto. Como então, se ele fosse ser constante e constante em duas acepções, né? Ele fosse estável, o mesmo rendimento todos os meses e todos os meses por muito tempo. E na verdade ele vai ser inconstante, ele começou a distribuir rendimento, esse rendimento vai variar bastante de um mês para o outro e o fundo está chegando perto do fim. Sim. Tem um exemplo até se conseguir mostrar, sim, senão a gente fala dele só. Esse aqui... Não vai rolar de mostrar, relaxa. né? Então eu falo. Ó, é fácil. É um fundo que está tão no fim da carreira, mas tão no fim da carreira dele, que o preço dele era R$1 e estava mais ou menos certo no R$1. Imagina, um fundo de R$1 é um valor pequeno. O pessoal confunde pequeno com barato. Não é verdade. É só pequeno. Esse fundo está tão no fim da carreira que ele negocia perto de R$1. No dia 30, ele pagou 30 centavos de rendimento e 30 centavos de amortização. Né? Esses fundos de prazo pagam amortização. Ele pagou 60 centavos. No dia seguinte, alguém comprou esse fundo por R$1. Sendo que ele já valia 30 centavos a menos, já que ele amortizou 30 centavos. Pode pular 60, viu? Porque o rendimento que saiu 30 centavos em uma cota de R$1 é muito relevante. Ele valia 40 centavos. Olha, vamos pensar um pouco aqui. Foi um volume pequeno, mas de pequeno em pequeno soma, né? Uhum. Se a pessoa colocou R$10.000 nessa cota de R$1, ele comprou 10 mil cotas, ok. Só que ele comprou por R$10.000 alguma coisa que, na melhor das hipóteses, tudo dando certo, vale 4 mil. Ele perdeu 6 mil instantaneamente aí. Só porque ele repetiu a ordem. Olha que absurdo. Antes do pagamento de 60 centavos, esse R$1 talvez fizesse sentido, ok. Só que depois do pagamento de 60 centavos, esse R$1 não faz mais sentido nenhum. É um fundo de prazo que despejou 60% do patrimônio dele num evento só. E o pessoal compra ele pelo valor de antes. Ou seja, um evento que não vai se repetir. E aquela outra dúvida eterna. Agora vamos para os fundos normais, que não tem prazo de vencimento, que você chama de eterno, e ele distribui rendimento todos os meses e tal, com uma boa consistência. E aí, ele anuncia a distribuição no dia 30, geralmente no dia seguinte a bolsa vai lá e faz um ajuste no preço da cota, então desconta do preço da cota o quanto ele distribuiu de rendimento. Vamos imaginar que ele custa R$100, distribuiu R$1 de rendimento, a bolsa vai lá e muda o preço de fechamento dele de 100 para 99. Tá? Isso gera muita confusão
e muita dúvida, né? Eu recebo essa dúvida a vida inteira, você também deve receber. Enxuga o cara gelo. falando, no final das contas não ganha nada, tá enxugando gelo, porque o preço da cota desvalorizou e tal. Explica isso. Enxuga gelo mesmo ou não? Invista mesmo assim que você vai acumular patrimônio e renda. Não, é que a gente enxuga gelo na dúvida, essa dúvida é eterna. Eu vou começar pela exceção, mas vou ser curto, prometo. A gente falou de fundo de curva J, fundo de prazo. No final das contas, esse fundo que terminou, ele foi um pote de dinheiro, né? Uhum. No final, ele pagou um número fixo de dinheiro, é um pote de dinheiro. Então, se você pensar assim friamente, claro que de trás para frente, mas ele era um pote de dinheiro. Cada R$1 que saiu nele, diminuiu ele até o zero, até ele virar pó, até ele desaparecer. Então, esses fundos de prazo, que são a exceção, faz sentido essa pergunta, né? A gente fala que não faz sentido, mas na exceção ela faz sentido. Uhum. Pausa. Então, eliminamos o problema dos fundos de prazo. Vamos nos concentrar no fundo que você perguntou de fato, que são os contínuos. Que é a maioria do mercado. Vamos entender o que aconteceu nesse fundo, mas agora vamos passo a passo. Começou no mês, o fundo está zerado. Durante o mês, ele recebeu lá esse R$1 que gerou o rendimento dele. Vamos dizer que seja de aluguel, né? Tem vários fundos pagando quase 1% hoje em dia, né? Ele recebeu R$1 de aluguel. Beleza. Não tem ajuste nenhum na bolsa. Ele pagou esse R$1. Esse R$1 saiu do CNPJ do fundo, foi para o CPF do cotista. Ao fazer esse pagamento, a bolsa faz o ajuste. Pausa. Quando o dinheiro sai do fundo tem o ajuste, mas quando o dinheiro entra não tem o ajuste. Essa que é a pegadinha, talvez essa que é a falta, essa é a informação faltante que muita gente considera. Ah, mas se a bolsa ajusta todo mês, então vai para zero? Não. As pessoas negociam o fundo pelo quanto que vale no valor patrimonial, pela expectativa do ativo, pela expectativa dos juros, blá blá blá. O preço do negócio no dia seguinte é o preço do negócio no dia seguinte. Respeita ou não o preço de fechamento. O preço de fechamento, o preço ajustado, né? O preço de fechamento não ajustado e o preço de fechamento ajustado. O exemplo lá do fundo que estava R$1, pagou 60 centavos e negociou de novo R$1, o pessoal ligou foda-se pro preço ex, né? Exatamente. Porque houve o ajuste, a bolsa fez o ajuste. Sim. E o mercado ignorou o ajuste. Completamente. Até está no exemplo, né? Uma negociação no preço igual faz o fundo valorizar 200%. É. Né? Fechou por R$1 ontem. Se negociar hoje por R$1, ele valorizou 200%. Por quê? Porque é de 40 para R$1. Os fundos contínuos entram dinheiro nele e saem dinheiro nele. Ele fica mais ou menos empatado ao longo do tempo nessa nossa analogia, nesse nosso exemplo. Uhum. A bolsa só ajusta no evento acionário, no dividendo. Emissão de ação, emissão de fundo imobiliário também faz esse ajuste, nem saiu dinheiro, né? Vou mexer na quantidade de cotas e isso mexe no preço de fechamento do ativo. E é por isso, pessoal, essa é a diferença. A bolsa ajusta só quando o dinheiro sai, não quando o dinheiro entra. Você está olhando só para metade da questão. Não é à toa que você está chegando na resposta errada. Ah, o fundo vai para zero? Não, vai. Todo o dinheiro que só saiu o dinheiro porque ele entrou? Sim. Uai. Quer dizer, durante todo o mês seguinte vai entrar mais R$1 ali, vamos dizer assim, que depois vai para o bolso do cotista. E a bolsa faz esse ajuste para lembrar que o dinheiro saiu do CNPJ e foi para o CPF. Sim, sim. Especificamente é por causa de preço protegido de opções no Brasil, mas fundo imobiliário não tem opção, então... Cara, olha só... até uma outra discussão avançada, já que eu mencionei opção, fundo imobiliário teve um progresso, olha só que história triste, teve um progresso a história de fundos imobiliários ser aceito como garantia. É aquela coisa que a gente já falou algumas vezes e sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. Olha que história triste. O Banco Central, para autorizar os fundos serem aceitos como garantia, exigiu que não tenha títulos bancários nos fundos imobiliários, porque eu não parei para entender. Eu também franzi, deve ter alguma razão e eu não sei, vou ter que pensar com cabeça, ter que pôr o chapéu do Banco Central para tentar descobrir o porquê, mas enfim,
Ligue, né? Ligue, por exemplo. Não sei se Ligue está nessa discussão ou não. Então, fundo imobiliário no Brasil foi postergado, ser aceito como garantia, foi postergado porque essa exigência vai exigir uma coordenação entre o administrador e a bolsa, e as bolsas, mas enfim, para que os administradores informem diariamente que os fundos imobiliários não têm títulos bancários, não tem um CDB, eu acho, e esses títulos podem ser dados em garantia. Olha que confusão, olha que detalhe do detalhe do detalhe. Campos Neto, vamos bater um papo, liga aqui para o André Basso, que a gente explica. Não tem nada, nenhum problema aí, fica tranquilo. Última perguntinha, André. Fundos cetipados. O que você acha disso? Odeio com todas as minhas forças. Tem uma vírgula aí que eu sei. Seguinte, fundo cetipado é fundo que é negociado na CETIP. O pessoal fala, mas CETIP, sim, existe o ambiente que é vulgarmente chamado de cetipado por causa que o sistema ainda chama CETIP Trader, né? A bolsa comprou a CETIP, mas o CETIP Trader ainda existe. Então sim, pessoal, vocês podem... E pode ter fundo que não negocia, a maioria dos fundos não negocia, inclusive na bolsa, né? Estão só na CVM, não é correto falar isso, mas... Apenas registrados na CVM. Apenas registrados, não estão em bolsa nenhuma. A maioria dos que nós mexemos estão na bolsa. E tem esses que negociam no ambiente de balcão da CETIP, que é uma... Para todos os efeitos é muito parecido com bolsa, mas tem menos negócios. Odeio com força a noção disso, porém, e esse é o asterisco que você mencionou, de vez em quando eu visito o gestor, e esses dias eu fui visitar um gestor que só mexe com fundo de prazo. Praticamente tudo que tem na carteira dele é fundo de prazo. O público desse gestor não gosta de bolsa. Ele tem a noção inversa, ele detesta bolsa. A bolsa tem variação de cota, que é inútil para esse público. Que não negocia, e quando um dos 50 ou 60 cotistas negocia... Dá uma oscilação gigante. E dá trabalho para todo mundo, menos para esse cara que negociou. Então existe um público, a altíssima renda, que tem a versão completamente contrária do que eu acabei de falar. Eles não querem bolsa. É preferência. É perfeito para eles, é quase necessário. É muito melhor para eles um fundo, nem fundo imobiliário, outros tipos de fundos, cetipados do que listados. Mas por exemplo, vai diminuir meu retorno. Muitos fundos que hoje eu só consigo acessar porque são negociados em bolsa, eu vou deixar de ter acesso. Eu sou um investidor qualificado, afinal de contas, né? O pessoal acha que eu sou profissional, mas eu sou qualificado. Então eu não consigo acessar esses ativos na emissão, só consigo acessar na bolsa. E aí não vai acessar. É interessante, né? O André falou assim, olha, eu odeio com todas as minhas forças, mas sei que tem gente que ama com todas as forças. Função de um bom mercado financeiro, um bom mercado de capitais, bem desenvolvido, é entregar produtos para todos os perfis, certo? Então tem lá os seus motivos para ter um fundo cetipado. O lance é você entender se faz sentido no seu perfil. Esse é o lance, não é? André, valeu. Lá se foi nosso tempo, 1 hora de conversa, sempre muito bom. Agora tá mais fácil, você tá em São Paulo, a gente combina com mais frequência aí. Obrigado mais uma vez, viu? Agradeço o convite, agradeço a presença, a audiência, o tempo. E já vou até me despedindo, dando uma prévia de uma coisa muito interessante. Prepare-se para a grande crise de marcação de mercado 2023. A gente já se esqueceu como foi a de 2002. Mas prepare-se. A crise da marcação de mercado de 2023 vem aí, mas vamos esperar ela acontecer. Só deixa esse registrado que hoje a gente fez essa previsão, para daqui a um mês e pouquinho o pessoal lembrar disso. Acho até que os fundos imobiliários cetipados, dos motivos deles aparecerem é: vamos trocar o CRI, a debênture que tem na carteira, por esse fundo cetipado, e aí dá tempo de não aparecer essa questão da marcação. Isso é assunto para um outro bate-papo. Bom, espero primeiro que o Brasil ganhe o jogo de hoje, Brasil e Camarões. Espero que tenha dado sorte. Você me veja uma camisa de futebol amarela. Tem gente que me acompanha há muito tempo e está falando, cara, nunca vi isso. Pois é. Se der certo, eu venho de novo, tá bom? Eu não vou me despedir dizendo, olha, hoje foi gravado, mas sexta que vem é ao vivo, porque se o Brasil passar em primeiro lugar, o próximo jogo das oitavas é sexta-feira às 16 horas. Então pode ser que a gente tenha que gravar também. Tomara até que a gente tenha que gravar. Mas a gente se vê na próxima sexta-feira. Grande abraço e aproveite bem o seu final de semana.